Boa noite, caro telespectador. Domingo sim, com Tomás Vera Mário, aqui estamos para trazer-lhe mais um Pontos de Vista, o programa onde discutimos os temas que marcam a agenda nacional. Muito boa noite, Tomás. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa aventura, muito obrigado. Muito bem, o Pontos de Vista 2 selecionou 5 temas, são eles o afastamento de Venâncio Mondlane na corrida eleitoral, os cenários das autárquicas em Nampula, a carta de Teodato Ngwane e Teodoro Watt à Procuradoria-Geral da República, a Cimeira China-África e o 7 de setembro, ou melhor, o Dia da Vitória e os desafios da reconciliação nacional. Mas antes disto, vamos ao facto da semana e Tomás Vera Mário escolheu por estes dias a polícia e as eleições. Tomás? Uma vez mais, boa noite. Esta sexta-feira segui com muito interesse declarações do Comandante-Geral da Polícia, General Bernardino Rafael, falando a partir da Beira, referindo que a polícia vai garantir segurança na campanha eleitoral a todos os partidos políticos para que a campanha decorra em paz e com segurança. Na verdade, o papel da polícia em eleições é um dos aspectos preponderantes para que se possa, no fim, dizer se as eleições foram livres, justas e transparentes ou não. Porque a primeira impressão que se pode ter sobre se as eleições são livres e transparentes é realmente a percepção que o eleitor tem no cenário da urna. Se este cenário é um cenário convidativo, amigável, ou se, pelo contrário, é um cenário intimidatório ou hostil. E a postura da polícia pode muito bem contribuir para esta percepção do eleitor. Já se falou muitas vezes sobre a distância que a polícia deve ter em relação às urnas para que não pareça como um ato de intimidação ao eleitor. Mas antes disso, há as campanhas dos partidos políticos, onde também se espera um clima de cordialidade, um clima de debate de ideias em paz, e não faz mais sentido na nossa sociedade, nos anos que correm, que haja nas campanhas eleitorais grupos que vão com a ideia de chocar com outros grupos, bloquear outros grupos, ou até mesmo ir à rua com paus para dar sova à campanha adversária. Já não faz sentido. O Presidente da República, o Presidente da Frelimo, está rouco em falar de paz efetiva e reconciliação. Para dizer que as eleições que ocorram em clima de paz e tranquilidade começam não na polícia, mas nos partidos políticos. São eles que mobilizam os militantes, os grupos de choque, para ter uma certa conduta. E é aí onde começa a eleição justa ou não, transparente ou não. É na atitude dos partidos, a forma como eles mobilizam os seus militantes para se comportarem na campanha. Quanto à polícia, também conta muito o tom com que a polícia é enviada para a campanha. Se a mensagem que lhes é dada é de que ide e garantir que o cidadão vote com segurança e tranquilidade, a polícia terá uma atitude. Se, pelo contrário, é ide e reprimir qualquer tentativa de pôr em causa a ordem pública, se essa for a mensagem final que recebem, vão ao campo com atitude agressiva. E aí, de facto, afeta as eleições. As eleições têm 2 atores e únicos, os partidos políticos que concorrem. Não deve haver um terceiro interveniente que não é parte do processo. Então, este apelo do comandante da polícia, ou declaração ou compromisso, me pareceu muito tempestivo, mas, sobretudo, dizer que começa nos partidos políticos a forma como organizam as suas claques, se podemos usar a linguagem desportiva, para irem à rua, dar a sua mensagem ao público, em vez de ir à rua para bloquear
ou obstaculizar outros partidos políticos ou candidatos. Então, é um toque de recordação muito importante sobre a polícia e as urnas. Tomás, ainda neste facto da semana, nota-se duas situações que põem à prova a polícia e o seu papel em processos eleitorais. O primeiro ponto é que, apesar de que, do ponto de vista legal, a campanha deve arrancar no dia 24 de setembro, praticamente os partidos todos já estão em campanha eleitoral e é só assistir os nossos noticiários para compreendermos isto. A outra questão é aquela ideia de se ao nível dos municípios, se quem quer fazer uma manifestação, uma campanha eleitoral, se pede autorização ou comunica. E vemos sempre uma confusão entre a polícia e os manifestantes, já agora os partidos, a dizerem que nós pedimos espaço para fazer a campanha, a manifestação, mas não foi aceito ou não foi autorizado. Então há aqui pequenas situações que, não havendo compreensão, sobretudo por parte de quem tem que manter a ordem pública, acaba dando em confusão. A palavra autorização é diferente de pedir licença. Pedir licença significa que é um ato que eu quero realizar, mas que ainda me pode ser impedido. Peço licença. Autorização é apenas comunicar que eu vou agir dentro do meu direito. E, portanto, o fim deste pedido não é se alguém autoriza ou não. O fim é que quem de direito me proteja quando eu for à rua, para que ninguém me bloqueie no meu direito. Mas parece que as autoridades, pelo menos no nível de base, interpretam como sendo o pedido de eu posso ou não posso deixar. Não. O direito está lá. É fundamental. E, portanto, alguém informa que eu vou à rua. E, portanto, autoridades me protejam para que ninguém coloca obstáculos ao meu direito. Não é para a autoridade ela colocar obstáculos. Na verdade, tem havido muito excesso nesse tipo de situações. Mesmo nos bairros, pequenos grupos de cidadãos querem se reunir, o secretário do bairro diz que não autorizo. Portanto, não há quem possa aqui manifestar-se sem minha autorização. Como se a lei, nesse sentido, fosse. A lei diz no sentido de avisar para que você possa ir em paz, a autoridade possa protegê-lo se alguém quiser interferir no seu direito. Portanto, é preciso que se interprete isso no sentido positivo, no sentido negativo. É para que a autoridade proteja. Se há um desfile que possa eventualmente bloquear uma estrada, é para avisar para que a polícia proteja o manifestante, até a polícia vá à frente e coloque o trânsito a permitir que o grupo se manifeste. Portanto, no sentido positivo. Mas reconheço que tem havido interpretações ao contrário. E que resultam mesmo em bloqueios. Em bloqueios. Mas quanto à antecipação da campanha eleitoral, a campanha inicia dia 24 de setembro, mas é comum, e não só em Moçambique, vermos os partidos a anteciparem-se. Isto levanta um desafio também para a polícia, do ponto de vista da ordem pública. Vimos na apresentação dos cabeças de lista agora em Nampula. Pois, aí às vezes a distinção não é muito clara entre atividade política rotineira e campanha eleitoral. As duas podem muito bem se cruzar e se confundirem. Há quem diga, por exemplo, que os partidos que estão no poder estão sempre em campanha. Com inaugurações, é campanha. Agora, em termos legais, há um período dito de campanha. Mas realmente é muito complicado separar a campanha do trabalho político que se faz normalmente. E a menos que alguém diga, votem em mim, não está em campanha. Está em ação política normal, rotineira. E isso tem que ser permitido. Não se pode dizer que não, ainda não é campanha, porque não há uma linguagem de propaganda política para um certo fim, como é votar no meu partido ou no meu candidato. Não há em termos expressos, há em termos indiretos. Mas é como eu digo, os partidos no poder em todo o mundo estão, na verdade, em campanha permanente. Se assim se pode dizer, a ação política que se faz no terreno. Então, há um período, de facto, em que há uma situação difusa entre ação política normal, cotidiana e campanha política, e campanha partidária para eleições. Portanto, há um desafio muito grande também da polícia de ponderação. Sim. Para que possa gerir de forma muito clara, transparente e tranquila este processo eleitoral. Então, mas vamos avançar, vamos para o nosso primeiro tema, que é o afastamento de Venâncio Mondlane da corrida eleitoral. Passam já alguns dias. A minha primeira pergunta é qual é a sua análise
ao conteúdo do recurso da Renamo e a resposta, ou melhor, ao acórdão do Tribunal, do Conselho Constitucional, no caso em apreço. Vamos separar. Sim, sim. Primeiro, a qualidade do recurso apresentado pela Renamo ao Conselho Constitucional. Pois, eu penso que, de facto, nesta altura em que já muitos comentários foram feitos em torno deste caso, pouco será relevante voltar a repetir se a norma da base da qual a CNE bloqueou Venâncio Mondlane é ou não é inconstitucional. Pouco importa agora nessa fase. De facto, o que importa agora é verificar, é ler quais são as implicações políticas do fato de a Renamo ter, uma vez mais, sido, digamos, chumbada, ao ponto do Conselho nem sequer conhecer do mérito, nem sequer ler o assunto, em termos muito populares, não? Nem sequer ler o pedido. Ora, para um partido como a Renamo, que está no Estado, porque está no Parlamento, está no Conselho Constitucional, está na CNE, o tipo de razões que leva a que os seus recursos não sejam sequer lidos, dá para pensar. É muito recorrente a Renamo fazer esse tipo de pedidos ao Conselho Constitucional e este nem sequer os ler. Por razões processuais, formalidades, ou porque a Renamo requeriu ao Conselho Constitucional sem esgotar antes os níveis inferiores, ou porque a Renamo submeteu o requerimento fora dos prazos, ou porque a Renamo submeteu o requerimento tendo como titular pessoa ilegítima. Ora, me parecem erros não aceitáveis para um partido como a Renamo, que está a bater a porta da governação há muitos anos, quer entrar na governação, no executivo. E se um partido como este ainda tem este tipo de insuficiências, realmente dá para pensar. Em termos do sistema todo democrático, será este sistema sustentável com partidos assim? Porque neste caso concreto, não lembra nem ao diabo que um partido como a Renamo não tenha ideia de quem é legítimo para pedir o que pediu ao Conselho Constitucional. Me parece o ABC. Você fez um requerimento ao Conselho Constitucional, tem que saber bem se eu sou ou não sou legítimo para fazer esse pedido. E, portanto, a Renamo deve saber isso. E entre entidades que são, para isso, legítimas, 1/3 dos deputados, que a Renamo tem no Parlamento. Daí que eu pergunto, mas trata-se de uma questão de insuficiência técnica ou pode ser eventualmente uma outra armadilha? A Renamo, ao nível do partido, tem quadros capazes de produzir um recurso com alguma qualidade? Houve um debate na nossa esfera pública, feita por parte dos melhores juristas que temos na praça, em que praticamente já tinham o trabalho tudo feito. A incredulidade em que a opinião pública caiu quando viu o que é que a Renamo pediu, em nome de quem pediu, levou a pensar assim: não, esse erro é tão básico que não pode ter sido um erro. Quer dizer, é tão incrível isso que as pessoas então vão para teorias de conspiração para poder acomodar esse erro tão básico. Como é que aconteceu esse tão básico? Então, uma das ideias, eu digo, provavelmente isto foi uma cilada, porque não é crível que a Renamo não saiba quem é que pode pedir o Conselho Constitucional em relação de constitucionalidade. Não é crível que ele não saiba. Porque não é preciso ser um grande jurista para saber. Basta ir à Constituição da República ver quem são as pessoas que podem pedir a Constituição Constitucional. A Renamo já fez pedidos nesse contexto, no quadro eleitoral. Então sabe quem são as pessoas. Então, como isto parece incrível, então puxamos para outras hipóteses que nos possam acomodar a dúvida. Então a hipótese de que, bom, claro, é uma cilada. É uma cilada muito ardilosa, que a Renamo terá preparado para o MDM em geral e para o engenheiro Venâncio Mondlane em particular. Como? Atraindo-o para a Renamo, e depois deixando-o cair. Sabendo que ele era inelegível, nos termos da lei que a CNE evocou, eventualmente, sabendo que ele é inelegível, e simulando que, consumado o fato de inelegibilidade, ir ao Conselho Constitucional, primeira formalidade, sem obedecer sequer ao básico do critério do Conselho Constitucional.
Ora, se for isso, então, isso é muito ardiloso. E pode ser válido para o doutor Manuel Araújo, atraído para uma armadilha, para o neutralizar e por via dele enfraquecer o MDM. Ora, se for essa construção, essa conspiração, me parece muito sofrida da parte da Renamo. Então, qualquer das duas hipóteses é incrível que possa ser colocada, mas é o que nos oferece discutir, porque não acreditamos que a Renamo não saiba quem é que pode ir à Constituição Constitucional pedir constitucionalidade. Tomás, este afastamento de Venâncio Mondlane e a situação melindrosa em que se encontra Manuel de Araújo, até que ponto pode animar alguns setores dentro da Renamo, tendo em conta que estes candidatos apareceram à última hora numa negociação unilateral feita pelo antigo líder da Renamo, Afonso Ilha Campos? Precisamente, Boaventura, porque outra exclamação que aqui mesmo nós exprimimos anteriormente é de que será que a Renamo não tem quadros mesmo para candidatá-los a esses postos, a ponto de recorrer a dissidentes de outros partidos para postos tão críticos quanto estes? Não são essas as ocasiões em que um partido premia os mais fiéis, os que sofrem com o partido, os dissabores e as crises, e se mantêm e persistem? Não é esse tipo de prêmios que esses recebem? Hão de ser premiados os que tinham fugido e voltaram? Será que a Renamo não tem mesmo ninguém à altura? Isso também colocou-se. Eu coloquei essa questão aqui, dizendo que, bom, se isso for verdade, então a Renamo mostra que não tem quadros. Se tem que recorrer a dissidentes para postos tão críticos como esses, então não tem quadros. O que também não parece crível, não é? E, seja como for, é natural que alguns desses quadros da Renamo, que têm persistido com as crises, com críticas, com altos e baixos, natural que se sintam um pouco secundarizados. Quando chegam oportunidades como esta, não são recordados os dissidentes. Então, há aqui uma série de interrogações que talvez com mais calma, no fim das eleições, teremos que sentar e perceber que fenômeno tão estranho foi este. Por que a Renamo se submeteu a este exercício tão doloroso de candidatar antigos membros de outros partidos que ainda ontem criticavam a Renamo? E que saíram dos seus partidos num ambiente de forte crispação. E chegam a outro partido em glória, e contra os persistentes, os que lá estiveram nos tempos de crise. Então, há uma série de interrogações que os politólogos, se calhar, terão que sentar. Há aqui matéria para muito estudo. Até porque, Tomás, se nos lembrarmos, a reação da Renamo não esteve muito na lógica daquilo a que estamos habituados. Quando a Renamo anunciou a conferência de imprensa, esperava-se que fosse uma reação em força. Não, foi naturalmente. Vimos algum conformismo, no sentido de que o segundo homem, que era Hermínio Moraes, de quem vamos falar aqui, vai assumir. Venâncio Mondlane fica diretor de campanha deste processo eleitoral. E, por outro lado, passou um certo discurso na Renamo, segundo o qual já esperávamos que o Conselho Constitucional decidisse de forma política. Ora, se a Renamo tem uma percepção prévia de que os seus recursos ao Constitucional podem ser debatidos e decididos com pés políticos, então devia ser mais esmerado na parte técnica, para dar o menos flanco possível à tal ala política que influencia as decisões. Então, ao menos na parte técnica, se esmerasse para bloquear ao máximo a parte política, mas nem isso aconteceu. Então, realmente é estranho. Tomás, afastado desta corrida, qual é o futuro político que se reserva a Venâncio Mondlane? Eu penso que não vai evitar um certo deserto. Vai ter que subir um certo deserto, sem dúvida, porque o desgaste que ele está sofrendo, é muito forte, porque ao sair do MDM não saiu também de bom tom. Aquela situação um pouco embrulhada em que o MDM o anuncia em Maputo como sua cabeça de lista, e ela parece dizer que não sou cabeça de lista, não saiu bem. Não saiu bem em termos de figura pública,
em termos de alguém que quer uma carreira política, porque era suposto que tivesse prevenido o MDM, que agora não avancem com o meu nome, porque não estou mais interessado, e não deixar o MDM fazer um papel de palhaço, né? Anunciar um nome e aí dizer que não, eu não sou daí. Não ficou bem para a sua figura pública, para a sua imagem. Deve ser uma imagem de alguém que se contém, que tem uma expressão mais sóbria. E, como se não bastasse, a forma como a Renamo levou ao Conselho Constitucional foi francamente muito infantil. Perdão pela expressão, mas foi muito infantil porque não se compreende como um partido como a Renamo faz aquele pedido como o fez. E em nome de quem o faz. Não é? Então, não se compreende como é isso. Então, penso tudo isso traz uma carga sobre o engenheiro Venâncio Mondlane muito forte sobre como é que ele vai recobrar das cinzas em que agora se encontra. E qual é a saída que tem Venâncio Mondlane? É manter-se na Renamo, fazer a campanha por Hermínio Moraes e esperar eventualmente para próximos combates? Aí podemos ver a raça do homem. Se ele se mantiver na Renamo, realmente fazer a campanha em nome do engenheiro general Hermínio Moraes, aí poder-se-á, se calhar, recuperar alguma dignidade. Mostrar que não estava na Renamo só para ser presidente do município, mas é para uma opção, é para um ideal. E ainda que não seja candidato, é do partido e por ele se bate. Então, vamos ver se vai ser essa a postura dele. Ou, pelo contrário, vai desaparecer do cenário político, não vai querer associar-se a Renamo na campanha, o que poderá aguçar a ideia de que era apenas uma questão de tacho, de presidente, do município, e não uma convicção política de que a Renamo melhor lhe inspira, melhor o inspira, melhor expressa seus ideais políticos. Tomás, vamos falar então de Hermínio Moraes, major-general na reserva da Renamo, nomeado em maio pelo IGEP para o cargo de administrador não executivo da Petromoc, foi assessor de Afonso de Acama para assuntos de defesa e segurança, bastante respeitado dentro da Renamo pelo seu papel na Guerra dos 16 anos. Qual é a sua opinião relativamente a Hermínio Moraes como cabeça de lista para a cidade de Maputo? Tive o privilégio de o conhecer pessoalmente nas negociações de Roma. Ele estava lá, como sabe, na ala militar da Renamo. Como indivíduo, conheci-o como alguém muito afável, muito conversador e com alguma bagagem cultural. É maputense, portanto, natural daqui da cidade de Maputo. Conheci-o do ponto de vista humano, mas pouco posso saber em termos da sua potência econômica, política e de gestão do município que é capital de Moçambique. Este município é um município específico, com características específicas. É uma grande metrópole, onde convergem vários interesses, onde estão aqui as embaixadas, está aqui o parlamento, está aqui a classe, enfim, grande parte da classe que pensa o país está aqui o parlamento. É uma cidade com uma população bastante heterodoxa em termos de mistura de grupos sociais diferentes, com muito jovem desempregado, então, e com questão de mobilidade urbana. Então, é uma cidade muito grande, cuja gestão implica alguma experiência, muita experiência de gestão. Não se pode fazer um pré-julgamento ao general Moraes, não se sabe qual é a sua popularidade em termos de eleitorado, mas vamos ver como é que se vai comportar, porque, em princípio, toda a psicologia da Renamo, pelo menos em termos formais, estava sobre o Venâncio Mondlane, não sobre o Hermínio Moraes. Então, ela aparece como elemento de recurso. Então, quando você é um recurso, isto é o que nos restou, você começa já mal. Do tipo, se não fosse porque o outro caiu, você não estava ali. Então, não é muito comum que alguém que vem como recurso ganhe logo pujança e popularidade. Pode ser que, uma vez mais, a questão das máquinas partidárias funcione. Mas isto quer dizer que a Renamo tinha muito mais força com Venâncio Mondlane na cabeça do que com Hermínio Moraes agora. Por quê? Porque o Venâncio Mondlane já tinha tido uma primeira prova de fogo em Maputo.
tinha tido uma primeira indicação de qual é o seu potencial. E teve um resultado significativo. Sim, para quem era debutante, era muito jovem, teve um bom resultado. Então, penso que era um pouco nessa perspectiva que ele foi colocado de forma honesta, ou ardilosa ou não, colocado como de lista. O general Moraes, pronto, é uma pessoa de pouca fala, assim como eu o conheço. As suas ideias não são conhecidas. Não são conhecidas. Então, vamos agora ver na campanha o que vai dizer, até que ponto ele vai atrair a atenção pública, até que ponto terá ideias que sejam à altura de uma Maputo, que é muito, muito exigente. Não é cidade qualquer, é uma cidade bastante desenvolvida, com questões muito complexas que têm que ser abordadas com alguma lucidez e conhecimento de causa. Então, eu não tenho muita opinião sobre o que poderá ser do general Moraes para já. E neste momento ficarmos também à espera do acordo em relação ao recurso da Ajudem, para a partir daí já se compor o xadrez dos cabeças de lista da cidade de Maputo. Sim, de facto, vamos aguardar o Conselho Profissional também deliberar sobre a questão da Ajudem e tenhamos então o figurino de Maputo completo. Muito bem, Tomás, vamos então para um outro cenário das autárquicas, que é a cidade de Nampula, onde também se vai julgar de forma bastante renhida este processo eleitoral. Temos Paulo Vaal no poder, Amisso Cololo e Fernando Bismarck. Vimos a apresentação de Paulo Vaal e Fernando Bismarck e vimos banhos de multidão. Quais são os cenários que se podem projetar para a cidade de Nampula no dia 10 de outubro? Eu penso que poderemos ter uma boa experiência, uma boa campanha, uma campanha muito animada, diversificada. Aí o desafio é como encontrar o discurso distintivo entre os três candidatos. O que é que podem produzir uns e outros que seja valor acima do outro, para que se distinga. Em meios urbanos há muito pouco por escolher. É o lixo, é o transporte, é a água, não há muita diversidade. A depender mais da forma como cada candidato aborda esses assuntos e, sobretudo, como conhece as questões específicas dos bairros para marcar a diferença. Eu não excluo a hipótese de que aconteça o que aconteceu nas eleições intercalares, ou seja, a oposição em algum momento se una e vote num candidato. É possível que se verifique esse cenário, porque não seria estranho, já aconteceu em Nampula. Neste caso, o MDM e a Renamo. A Renamo, para um ou para outro dos candidatos. A lógica das coisas diz que quem está a governar, em princípio, tem um pouco mais de vantagem. Tem um discurso mais... Sobretudo numa situação em que foi eleito há 3, 4 meses. Sim, ainda está fresco. Ainda posso dizer que, olha, não tive tempo de mostrar a minha obra, dê-me mais uma oportunidade, por favor, quer dizer, estou aqui há 3 meses, agora não me podem tirar. Pode ter esse discurso mais emotivo. O candidato da Frelimo já mostrou também a sua capacidade discursiva nos intercalares, sem dúvida é alguém com muita elaboração, em termos de ideias que discorrem, que apresentam com alguma lógica, mas muitas vezes pode não ser esse o truque das eleições. Pode ser até o contrário. Pode ser uma linguagem mais terra a terra, uma linguagem mais de mercado, mais de rua, e não uma linguagem sofisticada de acadêmico. Pode não que ser acaba esse. Não galvanizando, exatamente, assim, não animando o eleitorado. Sobretudo, cidades como Nampula são cidades em grande expansão, há muita expansão. Há zonas novas, que não são zonas, digamos assim, urbanas como tal, ainda são meio rurais, algumas delas, então tem algumas nuances que um candidato deve perceber e usá-las. Eu me lembro da campanha de 2003, salvo erro, em Quilimane, o doutor Araújo usou uma estratégia mesmo de sentar em baixo, não é? Sentar em baixo e não ficar em cima do pedestal. E resultou um pouco de humildade, uma linguagem mais terra a terra, sem grandes sofisticações de teorias e paradigmas políticos, mas... Nesse contexto, podemos assumir que Paulo Vaal está bastante avançado. Não, foi isso que ele usou. Aliás, no início,
alguns de nós, eu incluso, dizia, mas não estou a ouvir bem a linguagem do Vahal, não estou a apreendê-lo, não consigo segurá-lo, o que ele quer fazer. Mas, afinal, ali mesmo, de forma subterrânea, de forma quase desprezível das câmaras, ele foi fazendo o seu terreno. Então, esses meios são meios muito complexos porque são urbanos, mas também são rurais ao mesmo tempo. E tem questões muito específicas que devem ser tratadas com alguma ciência. Mas eu sublinho a questão da humildade. É preciso muita humildade nessa altura do ano do Moçambique, porque ao mesmo tempo que há camadas muito abaixo em termos de preparação acadêmica, há outras de nível muito alto. E é preciso saber equilibrar os discursos conforme o alvo que se tem. Então, no caso de Nampula, os 3 candidatos parecem estar fardados para marchar. Agora vamos lá ver quem que vai marchar até o fim da corrida ou quem fica no meio do caminho. Mas é capaz de ser uma campanha interessante porque parece prometer algum discurso inovador, mais disputado. Vejamos se vai ser assim ou não. Muito bem, Tomás, vamos então avançar para o nosso terceiro tema, que é esta carta de Teodato Ngwane e Teodoro Watt à Procuradoria-Geral da República. Essencialmente, os 2 juristas pedem a intervenção da PGR face a um texto publicado nas redes sociais em que os 2 são acusados de conspiração destinada à disputa de poder na Frelimo nas eleições de 2019. Uma questão essencial é que a integridade física destes 2 juristas, que já tiveram responsabilidades elevadas ao nível do Estado, também é colocada em causa. Qual é a sua opinião? Tendo em conta que eles fizeram uma intervenção no espaço público sobre a interpretação jurídica relativamente ao posicionamento da Comissão Nacional de Eleições. Bom, o autor dos textos que suscita esta carta do Dr. Ngwane, o Dr. Kumbana, é uma pessoa que eu conheço há bastantes anos, é meu amigo, temos relações de muita cordialidade, como eu digo, há muitos anos, e por causa da nossa amizade pessoal e de muita cordialidade, eu mesmo já tive a ocasião de lhe exprimir preocupação em público, nas redes sociais, pedindo-lhe alguma contenção na linguagem. Já o fiz 2 vezes em público, portanto não é segredo, dizendo que, olha, temos que ser tolerantes uns com os outros, a liberdade de expressão implica tolerância. A liberdade de expressão é um direito fundamental, direito indispensável de todo cidadão, mas como qualquer outro direito, esse não é de forma infinitamente elástico. Chega um tempo em que se parte. Quando se parte é quando toca outros direitos, nomeadamente outros direitos fundamentais, como o direito à honra, ao bom nome, à reputação das pessoas. E, portanto, nós exprimimos ideias, mas sabendo que há um limite que é aquele em que tocamos pessoas, tocamos a sua honra. Neste caso, é mais do que a honra, é uma suspeição que lançamos sobre a conduta de alguém que exprime opinião, neste caso, opinião interpretativa de uma lei. Lembro-me que da última vez que trocamos impressões nas redes sociais, eu e o professor Kumbana, foi por altura da morte de Segundo Lacama. Suscitou-se algum debate nas redes sociais, algum do qual me parecia despropositado, que era suscitar ataques ao falecido. Eu dizia, bom, não vale a pena, pelo respeito pela morte da pessoa, também porque ele não está aqui para se defender. Então é um pouco cobardia você atacar o falecido, porque ele não pode defender-se, porque havia um tom jocoso e ofensivo na memória do Senhor Lacama. E aí trocamos algumas palavras. Então, para dizer que, neste caso, até eu vi nas redes sociais, pessoas que entendem que são membros da Frelimo, que pediram a Frelimo para publicamente se distanciar das cartas do Dr. Kumbana. Houve quem fez isso. Dizer, bom, nós, como militantes da Frelimo, lemos as cartas do Dr. Kumbana, era bom que o partido se pronunciasse a dizer que essas cartas não o vinculam com o partido. Porque realmente, em algum momento, eu também acho que houve excesso de linguagem do Dr. Kumbana, quando primeiro acusa os autores dessas interpretações de conspiração
e quando, de uma forma velada ou não, diz que podem correr o risco de vida. De uma forma direta ou indireta diz isso. Ele depois rebateu que não quis dizer isso, mas o que se subentende é um pouco isso. Aliás, a carta que os 2 juristas enviam à Procuradora-Geral da República colocam essa questão em destaque. Portanto, como quem diz, bom, há alguém que publicamente ameaçou a nossa integridade física. Provavelmente o Dr. Kumbana disse o que disse sem alcançar o que estava a dizer. Mas se é assim, se alguém fala em nome de um partido, como ele diz que o faz, tem que ser bem cuidadoso sob o risco de levar a interpretações múltiplas. Ou seja, a militância de alguém num partido não se comprova por gritar muito. Comprova-se pelos argumentos que sejam fortes e irrefutáveis. Aliás, seria o ideal para a qualidade deste debate se o articulista tomasse os artigos dos autores e os rebatesse, desse a opinião dele sobre as leis que estes autores interpretam. E não fazer um esforço que me parece pouco elevado de ataque à pessoa. Ou seja, você parece que perdeu o debate ideológico, vai ao debate biológico, ataca a pessoa. Aí já você perdeu a batalha. E, portanto, é uma questão de... E o risco que há neste tipo de condutas em que exageramos a liberdade de expressão é atrair os que há muito tempo querem pôr a liberdade em causa. Para dizer assim, estão a ver, a liberdade está aí, está sendo mal exercida. Precisamos de diminuir a liberdade, porque é demais. Ou então, está aí a internet a ser mal usada, provocar tumultos públicos. Vamos controlar a internet. Quer dizer, nós temos que saber que, se nós usamos mais liberdades, provocamos os que as querem cercear para ter fundamento para o fazerem. E no fim do dia, vamos dizer, estou a bloquear a liberdade, mas você provocou o bloqueio. Você exerceu mal o direito e, portanto, provocou o bloqueio. Deu fundamento a quem quer bloquear para bloquear. Então, é preciso, de facto, saber que todas as liberdades têm limites, mesmo fundamentais. E não se pode pensar que eu posso exercer liberdade de forma elástica e infinita. Não há nada como isso. Tudo tem o seu limite. Limite tem a ver com preservar o espaço do outro e entrar no debate público com elevação, com qualidade, com argumentos, e não com insultos ou acusações. Porque não é isso que nos faz ser credíveis por gritar muito. Não, é colocar argumentos com fundamento, irrefutáveis. Dizer assim, minha opinião é esta. Vou dizer, você é um conspirador, você é um criminoso. Isso não é debate, isso são acusações. Portanto, fica fora do debate democrático, robusto que se pretende. Tomás, o que esperar da Procuradoria-Geral da República ao seu papel normal, natural, de dar o seguimento legal a esta colocação dos 2 juristas, mas há também o aspecto, sobretudo pedagógico, tendo em conta que nós temos visto que as nossas redes sociais são transformadas em espaços de ameaças, de ataques diretos às pessoas, de difamação. Há também aqui que haver uma abordagem muito clara sobre como é que as pessoas fazem a sua intervenção neste tipo de espaço. É claro que é um elemento de educação que todos nós precisamos de ter. Educação sobre como você usa essas redes. A rede social em si própria não é um problema. O problema é com tudo que nós lidamos. E muitas pessoas pensam que, como é no Facebook, não há crime. Não, os crimes não existem em função do instrumento com o qual são cometidos, é em função do bem que ofendem. Portanto, o bem que você ofende é o mesmo que ele escreve no jornal, na rádio ou no Facebook. O bem é o mesmo. Portanto, se você sabe que colocando isso no jornal pode ser processado, é o mesmo no Facebook, pode ser processado. Portanto, o meio não releva para o bem jurídico em importação. Então, as pessoas pensam que no Facebook, no WhatsApp, eu estou impune. Não tem impune, é o mesmo, o crime é o mesmo. É como fosse no jornal ou na rádio. O meio não modifica o bem jurídico em causa. Então, essa educação é muito importante. As pessoas não podem pensar que, como eu escrevo, até no anonimato, estou imune. Não é verdade. Há sempre um percurso que se pode fazer para saber a origem de um texto. E, portanto, essa educação é muito importante para que as redes sociais não sejam um espaço para insultar pessoas, lançar acusações em vão, sem provas,
ou mesmo ataques pessoais de vida privada íntima de pessoas, como acontece. Concordo que sim, que ele é um elemento pedagógico, mas no caso do professor Kumbana, pela sua estrutura acadêmica, eu penso que não era o caso. Eu acho que ele tem a obrigação, até como docente universitário, de ter uma atitude pedagogicamente aceitável e até para inspirar os seus estudantes, enfim, a usar o seu direito de liberdade de expressão, mas comedido e com elevação. A questão é a elevação. A qualidade das palavras conta muito. Quer dizer, uma coisa é eu dizer o seguinte, eu não gosto do Tomás Vieira Amaral. Outra coisa é, aquele indivíduo mete-me nojo. Percebe? O nível de expressão tem que ser comedido quando nós falamos na esfera pública sobre assuntos públicos, não é? E, portanto, eu acho que é essa pedagogia que se refere ao Boaventura, que eu acho que sim, tem que existir. E fora essa pedagogia, Tomás Vieira Amaral, o que devemos esperar da Procuradoria-Geral relativamente às colocações que são feitas por Teodoro Wati e Teodato Ngwan? Bom, porque eu acho que o que tem em causa é ameaça. Ameaça e acusação de conspiração. De conspiração. Pronto, penso que a PGR poderá, nas suas funções, pesquisar, investigar sobre os fundamentos que tem o autor, que disse o que disse, que fundamentos tem sobre o risco de acusação de difamação. Difamação grave sobre pessoas públicas em público. Penso que é mais por aí, porque aí trata-se mesmo de difamação, que terá ele praticado sobre figuras públicas com acusações graves de conspiração, mas, sobretudo, a ameaça de que poderão correr risco de integridade física, essa é séria e, portanto, não se pode usar isso como apenas uma figura de estilo, como apenas uma expressão para mostrar que eu estou em desacordo. Não pode ser assim. Essas expressões são expressões muito perigosas, não se usam de ânimo leve, nem para brincar com um amigo. Muito bem, Tomás, vamos então avançar para o nosso outro tema, que é a relação China-África à luz desta cimeira recente que houve, que o Presidente da República de Moçambique participou e trouxe resultados, da dívida sem juros ao país, cerca de 15 milhões para o desenvolvimento, 5 milhões em oferta de arroz, e vimos o anúncio da China de mais de 60 bilhões de dólares para a industrialização em África. Qual é a sua opinião relativamente a esta reunião, mas sobretudo aos resultados que o Presidente da República trouxe? Bom, eu acho que há um tom que me parece demasiado romântico sobre China e África. Parece que a China apaixonou-se com a África, quer casar com a África, gosta de África. Eu penso que temos que refrear esse tom romanesco. Os Estados não se relacionam com base em amizades, em atração, em paixões. São interesses. Com base em interesses. Tudo que um Estado faz ao outro espera reciprocidade. Tudo tem seu troco. Nada é por acaso, nada é por simpatia, porque Moçambique é bonito, tem um povo muito bonito. Não. Os Estados agem por interesse. Ainda que não seja interesse expresso, de forma imediata e para todos decifrável, há sempre o interesse. Talvez sem estar a querer insinuar, seja o que for. Um país que me perdoa uma dívida tão elevada como esta e que tem apoios bastante pujantes a um país que necessita tanto quanto Moçambique, tenho ou não sinto obrigação de o tratar com alguma deferência em relação a outros países? Sinto isso ou não sinto isso, ainda que ele não peça? Se houver alguma disputa em que os meus interesses sejam feridos, não me vou recordar que uma vez ele me perdoou uma dívida. Não me vou recordar disso. E não vou, de algum modo, trazer um gesto de reciprocidade, de agradecimento a esse gesto. Então, eu penso que temos que refrear esta leitura muito romântica de China. Me lembro de uma vez que o antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, reagiu a críticas sobre a cooperação
da China com Moçambique, nomeadamente a crítica sobre a devastação da nossa floresta. O presidente Guebuza, acho que estava a visitar uma equipa de médicos chineses que estavam a fazer o tratamento de vista, No Hospital cataratas. Central de Maputo. Reagiu às críticas à China de uma forma muito forte. Usou uma expressão Em língua xangana. Ronga. O hanta. O hanta é uma expressão muito forte. É mais ou menos o comportamento de quem está alucinado, que não está em pleno uso da sua consciência, dos seus problemas mentais. Então, se um presidente da República diz que os que criticam, que têm opinião crítica, a cooperação com a China, estão alucinados, há alguma coisa de muito forte com a China que leva a dizer isso. Isso me preocupou-me. Não achei que fosse normal. Então, sim, a China dá-nos ajuda sem condicionalismos, como faz a Europa. Resolve-nos os problemas, mas é importante saber o que damos em troca. Sim. De facto é isso. Até agora não temos dito de forma tão expressa como dizemos o que recebemos. Não dizemos o que é que nós damos. Fala-se muito das florestas, fala-se que, por exemplo, as quantidades de madeira contabilizadas nos portos de Moçambique estão muito abaixo das quantidades contabilizadas no porto de chegada. Ou seja, temos um esquema interno aqui que conta por baixo. Mas uma vez lá, a madeira é contada nos real números é muito superior ao que nós lhe contamos. Então, para dizer que sim, é bem-vindo e estamos com isso felizes, mas não podemos pensar que é porque somos bonitos. Não. Há de haver e há certamente algo de recíproco que a China encontra em África. De resto, a África hoje está, digamos, naquela coisa de divisão de África no século XXI, como houve em Berlim. Conferência de Berlim. Agora temos os japoneses com a TICAD, que é Japão com a África, temos as cimeiras África-Europa, a cimeira África-China. O que é que a África tem que atrai tanto essas potências para fazer cimeiras específicas? Será que porque nós somos bonitos ou de facto somos estratégicos e importantes para eles, por isso mesmo nos procuram? De qualquer forma, Tomás, não deixa de ser uma oportunidade para o desenvolvimento dos países africanos. Vai depender da qualidade das decisões que forem tomadas ou, se quisermos, do troco que nós darmos em função daquilo que recebemos desses continentes. Sem dúvida, sobretudo a forma como nós gerimos essas ajudas, internamente também. Se gerimos de modo que tenha um impacto real, ou, pelo contrário, a gestão também tem um mundo que se lhe diga é ruinosa, porque a ideia de que recebemos sem contrapartidas, sem precondições, pode nos viciar a sermos menos vigilantes, sobretudo em relação ao que damos em troca. Eu sublinho isso. Não podemos esquecer que algo estamos dando em troca. É isso, temos que saber o que é que estamos dando em troca, para termos tanta generosidade de outros países. E, de facto, há alguns problemas nesta relação entre África e China. Tomás falou da questão da devastação das florestas. Há também uma atuação das empresas chinesas bastante questionável, sim. Sobretudo nas questões ligadas aos direitos humanos. Há a questão que se discute muito, que é o modelo de financiamento chinês, em que são empresas chinesas que recebem o financiamento. Olha, este modelo é um modelo muito criticado por todo o mundo. Quer dizer, basta ver que os empréstimos, quando são obras, traz tudo, até traz servente. Você basta ver as obras do Maputo Circular, você vê que esta servente, porque tem a pá, instrumentos de trabalho manual, não é? A pá é a picareta, senão é um engenheiro, não é engenheiro, e está com lama na roupa, então é um trabalhador. Então a China traz o dinheiro, braçal. Traz o conceito do projeto, traz o equipamento, traz a matéria-prima, também dá emprego, e traz as pessoas. E não gera aqui as sinergias necessárias para o desenvolvimento da economia. Portanto, são outras questões que estão por detrás dessa generosidade, que tem o seu preço, porque não nos dá espaço para empregarmos também os moçambicanos no plano de igualdade, porque traz até, repito, até o servente, até o homem de limpeza, que tem a picareta e a pá na mão.
E depois, quer dizer, a longo prazo, não sabemos o impacto humano desta mão de obra chinesa em África. Atenção, que muitos não voltam para a China. Quando digo muitos, são milhares de milhares, não voltam. E, portanto, a prazo, há implicações não só demográficas, mas não sei se também sociais e políticas. Então, eu estou alerta para o que a China recebe de nós de volta. Depois há também o desafio de que os nossos recursos, a China exporta-os não processados, o caso da madeira. Os mesmos recursos nós próprios importamos para o país já processados. E ouvimos o discurso do presidente chinês a vincar que a China não interfere na forma de governação dos países. Ou seja, sejam países democráticos, ditadores ou não, a China não interfere, apenas concede o seu apoio. Essa é uma outra questão também que se levanta na relação entre os países africanos e chineses. Ou seja, a China não é um país com boa reputação em termos de direitos humanos. Portanto, não tem como legitimar-se ele impondo aos outros o que ele não faz. Então, este discurso de que não interfere, é como quem diz também, não quero que vocês se interfiram na forma como eu governo o meu país. Então, é um discurso que se compatibiliza com aquilo que ele é internamente também, não é? E a questão da desregulação na China é uma questão importantíssima, que depois transporta-se para o país que recebe a cooperação. Quer dizer, a questão de direitos humanos, agora vimos a questão da mina de areia pesada em Angoche, foi encerrada por um tempo, porque uma organização internacional, a Amnistia Internacional, denunciou graves incidentes humanos na mina de Angoche. Por alguma razão, passado menos de um mês, a mina reabriu. Ninguém sabe bem se as condições que levaram ao seu encerramento já foram ou não foram resolvidas. Mas para dizer que temos que ter uma ideia mais crítica desses grandes apoios que parecem de uma generosidade infinita, porque, repito, os Estados funcionam não com amizade, mas com interesses. Mas, Tomás, é fato também que as fontes de financiamento ocidentais estão praticamente fechadas ou difíceis de as aceder, tendo em conta que os países africanos, em particular Moçambique, têm os problemas que têm, questão das dívidas ocultas, que levou a uma certa restrição no acesso ao financiamento ocidental, de tal forma que o dinheiro chinês é o dinheiro fácil e que vem resolver muitos problemas que o país tem pela frente. Claro que provavelmente o fechamento da Europa por razões de direitos humanos e outras é uma oportunidade para a China ocupar um espaço, porque encontra países em situação de necessidades extremas e diz, eu dou sempre condições. E, portanto, qual é o país que não vai aceitar uma situação dessas quando ele mesmo tem bloqueios de outras fontes? É bem-vindo. Ou seja, por outro lado, nós estamos em situação de fragilidade, de tal modo que o nosso poder negocial também é muito fraco, porque estamos necessitados, como do pão para a boca. Então, há uma série de circunstâncias que análises mais cuidadas, menos emocionadas, nos devem trazer para o nosso conhecimento. Tomás, vamos então para o nosso último tema e não podíamos deixar de falar do dia 7 de setembro, dia da vitória. Parece-nos que falta uma nova vitória, que é a pacificação definitiva do país. Vimos o presidente na celebração da data na Beira, disse que o novo figurino da realização das eleições autárquicas pode não ser perfeito, mas permite evitar conflitos pós-eleitorais. Portanto, continua ainda um desafio a pacificação e o funcionamento normal das instituições e do país no seu todo. Não, Boaventura, se nós voltarmos à questão deste requerimento da RENAMO ao Conselho Constitucional e a forma surpreendentemente frágil como o requerimento foi feito, isso nos pode levar à questão de que nós estamos ou não estamos preparados para a democracia. Se podemos manipular os instrumentos essenciais da democracia, como partidos políticos, de forma segura, para evitar conflitos. Se não é possível ainda um requerimento, como nesta vez se provou, imagine como vai ser a articulação de tantos órgãos subnacionais que vão emergir a partir deste ano para baixo, em que teremos o secretário de Estado, governador de província, Instituto do Distrito, Conselho Autárquico, todos eleitos, e pode acontecer que nenhum deles seja do mesmo partido,
sucessivamente do município até a província. Imagina as disputas de poder, interpretação da lei que vai acontecer, se isto não poderá ser fonte de novos conflitos. Porque não dominamos os instrumentos. Os instrumentos estão muito avançados em relação à nossa preparação técnica e política. Então, aquilo que é nossa preparação técnica há de ser politizado. Dizer, a gente sabia, o meu partido então nós não podíamos ganhar, mas é porque nós não fomos bons em termos técnicos. Então, eu acho que, tenho ouvido o doutor Edson Macuaco a repeti-lo, estou de acordo com ele, eu acho que nos espera à frente lições importantíssimas de coabitação política, que não vai ser fácil, porque este processo é muito sofisticado para aquilo que nós estamos prontos para perceber e conviver. Então, aí está mais um desafio, mas voltando ao 7 de setembro, eu gostei de ouvir, no café da manhã da Rádio Moçambique, alguém que falava em nome do Festival dos Combatentes. É um festival dos combatentes que junta os combatentes das diversas épocas históricas, os da liberação nacional, os da soberania e chama combatentes da democracia. Achei essa denominação interessante. Quer dizer que ao nível dos combatentes há 3 grupos distintos, mas que se juntam e fazem festival conjunto. Isso é um ponto importante de reconciliação, porque os tais de soberania e da democracia são os que se confrontaram ao longo de 16 anos. E se juntam em festivais anuais. Eu acho isso, em termos simbólicos, muito, muito forte. E também achei interessante que haja, digamos, consolidado a ideia de combatentes da democracia para os da Renamo. Porque quando falamos da guerra de 16 anos, essa linguagem não existe, guerra da democracia, mas já combatentes da democracia. Então parece que os militares avançaram mais do que os políticos em termos de harmonização e de conciliação. Se for esse o facto, é muito importante que os combatentes tenham já, digamos, uma linguagem consolidada de como é que se tratam entre eles e fazem festivais conjuntos anualmente, cada um contando a sua história, a sua versão, mas vendo-se como moçambicanos que estiveram a combater. Não importa se a causa era uns contra outros, mas acabou a guerra, somos combatentes e, portanto, encontram-se em festivais. Acho isso um ponto muito bom de partida. E Tomás, se tivesse que apontar um desafio, no seu entender, mais importante para o país nestes dias, qual seria? Seria este que levantou a necessidade de uma coabitação política saudável? Eu penso que os partidos políticos todos devem agora entrar em período de profunda preparação político-técnica, profunda preparação para poderem dominar os instrumentos e saberem como manipulá-los, sob o risco de se perderem na amálgama de leis que estão por aí, sob o risco de entrarem em conflitos sem causa ou com causas erradas, porque mal percebem a articulação e a hipótese de convivência entre órgãos diferentes, eleitos por partidos diferentes, a vários níveis. Eu acho que é um desafio muito importante. É preciso que os partidos de facto se organizem, façam conferências, peçam ajuda a quem possa dar ajuda, para aprenderem a perceber os instrumentos que foram aprovados no Parlamento e saberem como é que isso vai implicar na sua luta pelo poder, como vai implicar na sua relação entre si, se por acaso tiver que coabitar com o adversário num município, numa província, num distrito, porque isto vai acontecer, é o que vem a seguir. Muito bem, Tomás, Pontos de Vista termina por aqui. Agradecer a sua presença. Obrigado. A caro telespectador que nos acompanhou, Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.